Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos agora ver a diferença de potencial elétrico. Dentre os temas que nós estamos abordando nesta quinzena, a diferença de potencial elétrico é aquela que mais está relacionada com o nosso dia a dia. Isso porque ela também é conhecida como voltagem, e essa palavra voltagem ela é comum quando a gente trabalha com eletricidade em diversos meios. Por exemplo, nas tomadas de energia, a gente sabe que cada uma delas possui uma voltagem. Aqui na nossa região, por exemplo, essa voltagem é de 220 volts. E também os próprios aparelhos eletrodomésticos, os nossos celulares também, eles precisam de uma voltagem para estar funcionando. Certo? E o que seria essa voltagem, que também é conhecido como tensão elétrica e fisicamente, de forma mais específica, diferença de potencial, abreviada aqui como DDP. Ela é a diferença de potencial, está relacionada com a energia necessária para se deslocar uma carga entre dois pontos. Então nós temos dois pontos e precisamos deslocar, mover uma carga de uma região a outra. Essa energia que nós utilizamos para movimentar a carga de um local a outro está relacionada justamente com essa DDP. A gente sabe que para um aparelho elétrico funcionar ele precisa de uma energia e a gente busca energia através de uma diferença de potencial, como por exemplo a de uma tomada. O que é que significa então exatamente uma voltagem? Vamos pegar o caso da nossa região aqui, que a voltagem é de 220 volts. Quando dizemos que uma tomada fornece 220 volts, por exemplo, estamos afirmando que cada um coulomb de carga que passa por ela recebe 220 joules de energia. Então quer dizer que a voltagem é a quantidade de energia por carga que está passando ali naquele aparelho doméstico ou também na tomada elétrica. Para isso nós utilizamos também uma expressão matemática para expressar a tal diferença de potencial DDP. Não é isso? Essa DDP, vou escrever aqui como DDP mais uma vez, já que ela é uma diferença de potencial, ela depende dos dois pontos que eu estou tratando. Digamos que eu tenho aqui um ponto A, certo? E aqui um ponto B. E nós temos uma carga, vamos colocar ela aqui também, Q maiúsculo, certo? E eu tenho uma outra carga, Q minúsculo. E eu vou deslocar essa carga Q minúsculo, que está interagindo com essa outra daqui, deste ponto A até o ponto B, certo? Então eu preciso saber qual é o potencial em A e preciso saber qual é o potencial no ponto B. Então, quem é a diferença de potencial? Se eu tenho dois potenciais, a diferença de potencial será o potencial em A menos o potencial em B. É simples assim mesmo, certo? Só que tem outra maneira de a gente representar esse nome DDP, e é mais comum inclusive, que é através do próprio V. Só que como é entre dois pontos, nesse caso A e B, a gente escreve como VAB. Então a diferença de potencial VAB é o potencial em A menos o potencial em B. Esta então é a forma mais comum de se escrever. Em outros livros a gente ainda pode encontrar essa diferença de potencial representado ao invés de um V pela letra U, certo? Então se aparecer em algum lugar aí vocês analisarem um UAB, nós estaremos falando também de uma diferença de potencial. No nosso caso específico, nós vamos acompanhar o livro didático de vocês, nós vamos utilizar aqui a diferença de potencial com a letra V, que é o potencial em um ponto menos o potencial no outro ponto. E só essa diferença de potencial é que é capaz de nos fornecer realmente uma energia. Para que haja um fornecimento de energia, tem que haver uma diferença de potencial. Vamos agora ver como é que se calcula então o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga entre dois pontos. Se nós vamos deslocar uma carga, ela vai se mover, então vai gerar ali trabalho para que se gere também energia. Então mais uma vez vamos colocar aqui a situação, nós temos aqui a carga que está gerando o potencial na região, nós temos aqui um ponto A e nós temos um ponto B. Lembrando que eu estou colocando nessa ordem, mas pode ser também invertida, o B primeiro, o A depois. Nesse caso daqui, vai depender de onde está saindo para onde está chegando e depende da situação. Aí nós vamos ter uma carga Q minúsculo, que será deslocada desse ponto A até aqui um ponto B, certo? Como é que a gente calcula esse trabalho? Da seguinte maneira. Na física a gente chama esse trabalho de tal,
E para calcular esse trabalho, eu vou precisar do valor da carga que está sendo deslocada, que é Q, e preciso também multiplicá-lo pela diferença de potencial, que é o nosso VAB. Assim, eu acho o valor desse trabalho. E a gente pode destrinchar isso daqui e escrever isso daqui como a carga vezes VA menos VB, que é a própria diferença de potencial. Inclusive, essa é a forma mais simples da gente achar, dependendo da situação. O que é importante também é a gente saber a respeito do trabalho e das outras grandezas que a gente tem estudado nesta quinzena. É que todas elas são escalares, então elas podem ter valores positivos ou negativos. Isso vai depender de cada situação. O trabalho, por exemplo, se ele tiver um valor negativo, ele vai indicar que, no caso daqui desse exemplo, o sentido natural do deslocamento entre essas duas cargas, já que essa daqui também seria positiva, seria para essa região. Então, se o trabalho fosse negativo, indicaria que eu estaria tentando deslocar a carga do ponto B para o ponto A, que é o sentido que não é natural para este caso daqui, já que as duas cargas tenderiam a se afastar. Então, eu estaria fazendo o contrário da tendência natural delas. Se elas tendem a se afastar e eu estou empurrando para aproximar, esse trabalho é negativo. Se as cargas fossem negativas, então, vamos dizer que eu tivesse aqui uma carga positiva e uma carga negativa. A tendência natural delas seria de se aproximarem, não é isso? Aí, se eu fizesse o contrário, tentasse afastar essa carga, eu estaria realizando mais uma vez um trabalho negativo. Vamos ver então aqui um exemplo sobre o cálculo desse trabalho. Diz assim: uma carga de prova Q igual a 1 microcoulomb é deslocada pela força elétrica entre dois pontos A e B, cujos potenciais são VA, que é de 20 volts, e VB, que é de 50 volts. Nessa mesma ordem, qual é o trabalho realizado nesse deslocamento? Certo? Então ele quer saber qual é o trabalho. Então vamos pegar aqui os dados fornecidos pela questão. Eu sei que eu quero calcular aí o tal trabalho, representado aqui pela letra grega tal. E eu tenho aqui o valor da carga, que está sendo deslocada entre os dois pontos, que é 1 microcoulomb. Já vamos colocar aqui como 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? O micro, substituindo por 10 a menos 6. Nós temos o potencial em A, que é de 20 volts, e nós temos o potencial em B, que é de 50 volts. Vamos ver então aqui como é que a gente faz isso. Qual é a fórmula do trabalho que nós vimos anteriormente? O trabalho será igual à carga multiplicado pela diferença de potencial, que é VA menos VB. Por que nesse caso VA menos VB? Porque eu estou saindo de A e chegando em B. Nesse caso é sempre dessa maneira. Então, quem será este trabalho? Substituímos aqui a carga, que vale 1 vezes 10 a menos 6. E aqui nos parênteses, VA, que vale 20, menos VB, que vale 50. Então, quem será este trabalho? Vou repetir aqui isso que está fora, 10 a menos 6, já que esse 1 não interfere na multiplicação. E aqui, 20 menos 50, a gente sabe que é menos 30. Então, quem será esse trabalho? Será menos 30 vezes 10 a menos 6. E deixando na notação científica da forma padrão, esse trabalho será menos 3,0 vezes 10 a menos 5. Eu andei uma casa para cá, para a esquerda, então acrescento mais um número aqui, por isso que se tornou menos 5. E ainda, posso escrever isso daí como sendo somente menos 3 vezes 10 a menos 5. Trabalho também é um tipo de energia, a gente pode considerar assim, já que está ligado aí com a DDP, que é a energia fornecida para movimentar a carga. Então, a gente coloca como unidade de medida também o J de joules.